Queridos, paz do Senhor, graças a Deus por mais esta rica e maravilhosa oportunidade, por este momento de estarmos aqui juntos para meditar em mais uma porção da palavra do Senhor. Eu sou grato a Deus pelos seus grandes benefícios, pela sua bondade, pelo que Ele tem feito para nós. Neste momento, a gente encontra nos cuidados que devemos ter, mas somos agradecidos pelo privilégio de podermos deixar este vídeo para junto compartilharmos da palavra de Deus, do que ela fala, da iluminação que ela traz aos nossos corações. Sou da Assembleia de Deus do Bom Retiro Regional, hoje sobre a direção do pastor Jefferson. Mas eu quero trazer para a nossa meditação segundo livro dos Reis, no capítulo de número 5. Naamã é curado de lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Porque por ele, o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua terra. Então aqui nós temos um texto falando de uma situação de Naamã. O interessante que a gente observa nesse texto que aqui está muito mais do que uma simples cura. Aqui existe uma revelação muito maior do que isso. E a gente precisa distrair isso que está sendo revelado aqui. Existe uma revelação que ela está acima simplesmente de uma cura. Mas revela que através dele o Senhor trouxe um livramento para Naamã. Esse texto revela que foi através dessa situação que veio um livramento para Naamã. O texto vai nos mostrar isso. O texto vai nos levar a isso. O texto vai nos fazer concluir isso. Naamã, embora sendo um homem general, de grandes conceitos, pelo seu senhor, pelos seus súditos, um homem que já havia vencido várias guerras, um homem que já havia trago retorno positivo diante da sua profissão. Porém, que ele era um camarada leproso, não era israelita. Para ele, seria uma lepra comum, uma simples lepra. Mas para aquela menina que conhecia o que significava em Israel, era mais do que uma lepra. Ou seja, o peso disso era maior. Quando nós abrimos Levítico, capítulo 13, capítulo 14, nós vamos deparar, nós vamos ver que a lepra era tão forte que o texto vai dizer que saía aquelas manchas que se fixavam na parede, aquelas manchas brancas nas pedras, que a pedra teria ou que ser removida ou ser raspada. A roupa era incinerada por causa da gravidade que tinha. Mas para Naamã é uma lepra, mas para aquela menina, ela já entendia isso com mais profundidade, porque ela era israelita. Naamã não era. Então ela sabia do que se passava, ela sabia do que se acontecia com um leproso nos conceitos judaicos. Porém, o mais interessante que a gente observa é que essa menina,
ela era tratada não simplesmente como escrava, ela tinha uma liberdade um pouco a mais, porque ela trabalhava para a senhora, ou seja, a esposa de Naamã. Embora essa menina sendo levada cativa, ela criou uma afeição, ela criou um carinho, ela criou um respeito pelo rei. Porque ela disse assim, olha, tomara o meu senhor fosse até Samaria para conhecer o profeta, que ele seria curado. Então ela queria que ele fosse um homem abençoado. Ela desejava que a bênção chegasse a ele. Ela queria ver isso acontecer. Mas o que mais chama a atenção aqui, que essa menina não tinha nome, a Bíblia não fala a idade que ela tinha, mas ela tinha atitude. Ela tinha atitude, a ponto dela falar o que ela falou com a sua senhora. A gente não sabe nada mais do que essa menina falando com a sua senhora, que se o senhor dela, que agora era senhor dela, que era Naamã, conhecesse lá em Samaria o profeta Eliseu, ele seria curado. Bom, queremos às vezes ter status, queremos às vezes ter destaque, queremos às vezes ter nomes, mas menos a atitude. Queremos ser destacado, aparecido, mostrar. Fulano, o Beltrano, o Ciclano, ao fulano de tal, o Beltrano, aquele, o outro. Queremos às vezes ser destaques, mas não queremos ter atitude. Ela já foi uma menina que ela não tinha destaque. Ela era anônima, em questão de nome, de idade. Mas a sua atitude fez algo diferenciado ali. A sua atitude ficou marcada na vida daquele homem. Quando nós olhamos para o versículo de número 3 do texto, o texto diz assim, olha, disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor tivesse diante do profeta. Ela disse para a senhora, a esposa de Naamã, que se o seu senhor, que era Naamã, tomara que ele tivesse diante do profeta, em Samaria, ele o restauraria a sua lenda. Olha que atitude, olha que postura, que coisa interessante. Não simplesmente preocupou em viver nos seus confortos, na sua quietude, mas ela teve uma atitude. Isso é muito importante, isso conta muito para o servo de Deus, para a obra de Deus, para aquele que está querendo desempenhar algo para o Senhor. Atitude. Quando nós olhamos no versículo 5, a Bíblia relata que o rei Naamã chega até o rei e o rei escreve, vai lá que eu vou escrever uma carta para o rei de Israel. Nós deparamos aqui com algo muito interessante. Lembra que Neemias também levou carta para o rei. Agora Naamã levando carta para o rei. Só que quando a carta chegou na mão do rei de Israel, ele interpretou aquilo como uma afronta, como uma forma de querer criar uma oportunidade para criar uma guerra, para criar uma batalha, para se guerrear com ele. Nesse momento, nesta hora, nesse exato momento, é que acontece algo diferente. Quando isso acontece, no versículo 8, aparece Eliseu. Eliseu fica sabendo que o rei rasga sua veste, o rei se revolta. Levantou também o rei de Israel, levou também o rei de Israel a carta, dizendo, logo em chegando a ti esta carta, saberá que eu te enviei na mão, meu servo, para que cures a tua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso o seu Deus com poder de tirar a vida ou dá-la a alguém? Ele se revolta, por acaso eu sou Deus, eu rasgo a veste do rei de Israel, eu tenho condições de dar a vida ou tirar a vida de alguém?
Então, nisso, ele entende que era uma oportunidade para que criasse uma situação, para que criasse um problema para trazer uma guerra. Mas nisso chega o conhecimento de Eliseu. Eliseu diz: porventura não existe Deus. Manda Naamã vir cá, que existe Deus em Israel. Manda Naamã vir aqui. Existe Deus em Israel. E aqui, irmãos, é que pega uma coisa interessante. Eu fico imaginando, um general, segundo alguns historiadores, ele tinha lá os seus 70 anos, experiente, um homem condecorado, que ele vai com seus súditos, com as pessoas que estavam, seus servos que estavam junto com ele, em direção a Eliseu, esperando algo muito aprazível, Eliseu sair e fazer uma receptividade. Mas não é isso que ele conta. Quando ele chega, ele não tem essa receptividade. Ele não tem esse aconchego que ele esperava ter. Simplesmente Eliseu manda o seu servo lá, fala com ele, que desce o Jordão e mergulha 7 vezes. Fala com ele que vai para lá e mergulha 7 vezes. Às vezes, irmão, nós queremos estar privilegiados, estar no privilégio, bem confortável, acomodado, de uma forma tranquila, e nós somos levados a sair desse privilégio para poder receber a Deus. Nós somos levados a ser tirados desse privilégio para ser abençoado. E Naamã sai dali. Por quê? Ele foi confrontado com o profeta. E a palavra de Deus precisa confrontar a mim e a você, porque essa é a verdadeira profecia. Nós precisamos de ser confrontados com a palavra para saber como estamos vivendo, o nosso comportamento, a nossa atitude, a nossa maneira de ser no dia a dia, como servos, como exemplo, como luz, como cartas lidas. E nós não queremos ser confrontados. Nós queremos tudo fácil, tudo prático, tudo cômodo. Mas a palavra de Deus é que confronta, porque ela é a maior profecia, para nos fazer entender, para nos fazer compreender que nós precisamos de ter mudança. Nós precisamos de entrar no caminho de mudança. Com essa situação, Naamã saiu dali muito indignado. Naamã desce muito indignado. Versículo 10, que vai falar isso, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, no versículo 10 foi quando o profeta mandou, vai e lava lá no Rio Jordão 7 vezes. Naamã, porém, muito indignado, versículo 11, e se foi dizendo, pensava eu que sairia a ter comigo. Pensei que esse profeta fosse ter uma receptividade, fosse ser mais amabilíssimo comigo. Eu queria algo confortável, ele era um homem condecorado, ele era um general. Esse era o pensamento. A posição dele estava em questão nesse pensamento dele. Mas Eliseu nem apareceu. É nesse momento aqui, irmãos, que a gente vê o tratamento de Deus. O profeta não sai, mas traz, através do servo dele, a solução para Naamã. Naamã é confrontado a sair da sua situação cômoda e ir até o Rio Jordão. Ele tem que chegar lá e se banhar. Não é o profeta que vai lavar, não é o profeta que vai limpar. Ele vai se banhar no Rio Jordão. Isso é o tratar de Deus. E Deus, às vezes, nos leva a ter que tomar essas posturas, ter que tomar essas atitudes, porque é o trabalhar de Deus na minha e na sua vida. É Deus trabalhando, é Deus fazendo algo diferente para nós. É Deus querendo que nós sejamos modificados, que nós sejamos abençoados, que nós sejamos alcançados com bênçãos diferentes. E isso aconteceu naquele momento. Deus tratando com nós. Então, nós precisamos de entender isso. No versículo 12 diz assim, aí mais indignado ele fica quando ele vai descendo, que falou que esperava que o profeta fosse sair e recebê-lo e colocar a mão sobre ele, etc.
Não são, porventura, Arbana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Alguém até já pregou sobre isso, já falou que era uma água suja, lodenta, mas eu estava ouvindo um senhor que já teve 2014, para ser mais prático, para ver que está tão próximo aí, em Israel, e ele disse que o seguinte, que a água do Jordão ela é potável. Tanto que o próprio Naamã fala, não existe água melhores. Ele não falou que a água era ruim, não falou que a água era barrenta, não falou que era uma água do Rio Tietê, por exemplo, não falou que era uma água suja. Mas lá, a água de Arbana e Farpá, ela era cristalina. Se você colocasse o pé, você veria o chão, veria a parte de baixo. Já a água do Jordão é uma água turva. Segundo esse senhor que teve lá, dizer que quando você coloca o pé na água, você já não vê mais os seus pés. Você sente até os peixes vindo e mordendo as cutículas do seu pé. Então, Naamã é levado agora a mergulhar naquilo que ele não vê. Naamã é levado agora a tomar atitudes de ser diferente. Olha bem, quando ele fica ali indignado, que ele faz aquela colocação das águas, das coisas que se tem ali, lá em Arbana, de Papá, e que ele tem que ir ali, e ele muito aborrecido, nós vimos um outro segredo interessante, nós vimos uma outra qualidade na Naamã. Naamã tinha suas qualidades. Ele era um bom chefe. Porque diz a palavra que os seus servos que estavam com ele, versículo de número. Então, se chegando a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houver dito porventura alguma coisa difícil, acaso não farias? Quem estava leproso? Era Naamã, não eram os servos dele, não eram os oficiais dele. Naamã que estava leproso, não os oficiais. Mas os oficiais dizem assim: a tua vitória é a minha vitória, a tua cura é a minha alegria. O teu livramento disso é a minha alegria. Se tivesse te pedido algo diferente, algo mais difícil, algo mais complicado, algo que seria mais impossível, o senhor faria, então desce lá. Desce lá e mergulha. O segredo era levar onde ele não conhecia, nem podia ver. Era mergulhar. Ele não conhecia. Milagre você não conhece. Milagre você não vê. Milagre você sente. Milagre você recebe. Milagre você faz parte da sua vida sem você saber de onde que vem. São milagres. Milagres não é para ser visto, é para ser recebido. Era o caso, não precisava de um milagre. Mas ele não podia ver o que estava acontecendo. Deus leva ele a mergulhar. Deus leva ele a se humilhar. Deus leva ele, tira ele do conforto, tira ele daquele comodismo. Deus confronta ele através do profeta, porque o verdadeiro profeta confronta, porque a verdadeira profecia, que é a palavra de Deus, nos confronta. Mudança, atitudes diferentes. A palavra, ela tem que nos confrontar. Porque quando essa palavra não nos confronta, tem algo errado com a nossa vida. Porque ela é vida, ela é casa, ela é a palavra de Deus, ela é a palavra que traz, a palavra que transmite, a palavra que opera mudança no ser humano. Tanto que a palavra diz que as pessoas são convertidas porque ele ouve o que? A pregação da palavra de Deus. As pessoas levam a crer pelo ouvir a palavra de Deus. Porque é a palavra que confronta o homem, a palavra que confronta as nossas vidas, a palavra que confronta os nossos erros, a palavra que confronta os nossos pecados. Para que nós venhamos a ter mudança. Então, o segredo de Deus com Naamã era levá-lo onde ele não conhecia e nem podia ver o pé quando mergulhasse. 2020. Quantas pessoas fizeram seu sacrifício por osmônios? Fizeram campanhas, fizeram uma série de coisas, mas não tiveram atitudes de mudança.
atitudes de obediência, atitudes de ser diferente. Um ano que ficou marcado, um ano par, mas que se tornou ímpar na história da humanidade. Um ano par que ficou ímpar em circunstância de aflição no meio do mundo inteiro. O mundo sofreu com tudo isso e está sofrendo ainda. Não adianta a gente fazer série de sacrifícios se não tiver atitude. Não adianta rasgar a roupa, no sentido aqui, não adianta vestir pano de saco cinza, não adianta subir os montes, não adianta fazer campanha se não tiver atitude. Precisa disso? Sim, precisa de atitudes também. Ela tem que estar em primeiro lugar. Ela tem que acompanhar em primeira mão essas atitudes da nossa vida. Como será 2021? Como será 2021? Talvez nós estamos esperando um 2021 de guerras, de conflitos, de batalhas. De uma coisa eu sei te falar. Nós não vamos ter um 2021 de águas cristalinas. Nós vamos ter um 2021 de águas turvas. Aonde que cada mergulho é um caminho, é um passo, é uma caminhada para receber a sua vitória, a minha vitória. Onde cada mergulho é um passo que damos para alcançar os objetivos de mudança. É aonde nós vamos alcançar os nossos milagres. Olha bem. Então chegaram aí os seus oficiais e me disseram: meu pai, se te houvera dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te, ficarás limpo. Eliseu não sai ao encontro de Naamã, porque Deus conhece, Deus sabe, porque estamos acostumados de tudo na mão. Deus sabe disso. Deus agora quer nos levar a mergulhar. Deus agora quer nos levar a estar com atitudes diferentes. Você quer ver? O milagre não estava no Rio Jordão. O milagre não estava no céu. O milagre não estava em nenhuma destas coisas. O milagre estava em obediência, em obedecer. Não adianta, não adianta, não adianta. Quantos, já falei, que em 2020 mergulharam, subiram os montes, se sacrificaram, armaram tendas, fizeram campanhas, mas não tiveram mudanças. Não tiveram atitudes de mudanças. Não adianta fazer propósito se não tem obediência. Tem que ter obediência quando fazemos um propósito diante de Deus. Tem que haver obediência no que nós estamos fazendo. E a palavra nos confronta a isso, porque ela é a maior profecia que existe. A palavra de Deus nos leva a isso, para que haja sempre obediência. Tanto que inúmeras vezes, ou inúmeras vezes, você vai encontrar na palavra dizendo, o Senhor dizendo, seja santo, porque eu sou santo. Isso é levar-nos à obediência. Isso é levar-nos a obedecer ao Senhor. Agora, você imagina, Naamã desce a primeira vez. Nada. Quando ele volta, depois que ele sai, que vai ver a pedra, porque a água era turva. Ele volta a segunda, nada. Ele vai a terceira, nada. Vai a sexta.
Quando ele volta, nada. Sabe aquele momento, aquela situação em que você fez e até agora não deu em nada? Permanece mais um pouquinho, está perto, se você estiver em obediência, de chegar o seu milagre. É a sua obediência que vai fazer você e eu alcançar o milagre de Deus. Quando Naamã desce pela 7ª vez, Naamã volta limpo. Naamã volta um homem totalmente limpo. Naamã volta um homem com a pele, a palavra dele diz que a pele era de uma criança. Interessante que eu estava lendo sobre isso e achei interessante. Por que é uma pele de uma criança? Porque, segundo alguns historiadores, alguns estudiosos, Naamã tinha seus 70 anos, 75. Então a pele já estava enrugada, a pele já era uma pele de uma pessoa mais velha. Quando Naamã desce pela 7ª vez em questão, eu já falei que não é o Jordão que estava o milagre, não é o mergulho, mas sim a obediência que ele tinha que ser feita. Quando ele volta, que ele volta com a pele feita uma criança, nós conseguimos compreender, nós conseguimos entender que ele não tinha aquela pele de pessoa velha, aquela pele enrugada, ele tinha uma pele nova, de criança. Ou seja, o que Deus faz, a perfeição das coisas de Deus, do milagre de Deus, é magnífico. Mas para isso é necessário que nós tenhamos a postura de sermos obedientes. Nós não estamos em época de cenário, de se aparecer, de estar no pináculo, no pináculo, corrigindo. Nós não estamos em época de estar no pináculo, no lugar alto, para ser visto, para ser mostrado, para ser o destaque. Não. Nós estamos em época de estar lá no cenário. Nós estamos em época de estar com a porta do nosso quarto fechada, falando com o Pai que é em secreto dele. Nós estamos em época de estar no anonimato para que nós sejamos alcançados por Deus. Para que Deus seja aquele que seja testificado. Para que Deus seja aquele que seja mostrado. Para que Deus seja aquele que seja trago às pessoas quem Ele é. – 2021 é um ano de desafio, com certeza. Versículo 13, nós já falamos sobre ele, né? A mensagem é essa: quando Deus nos convida às águas turvas, é nos levar a mergulhar em obediência e ser visitado com milagre. Esta é a mensagem de Deus. Quando Deus nos leva à água turva, é para que nós venhamos a mergulhar, para que nós chegamos, para que nós obedeçamos e sejamos visitados com o milagre. Milagre você não vê, você sente, você recebe, você é alcançado. Quando isso acontece conosco, quando isso vem ao nosso encontro, quando nós entendemos que a nossa posição, a nossa atitude, a nossa postura é mergulhar na obediência, nas águas turvas, para ser visitado com as bênçãos do Senhor, com os milagres do Senhor, com a ação do Senhor, nós vamos entender, nós vamos compreender e nós vamos ter atitudes que fará a diferença. Nós vamos ter atitudes que vão fazer como aquela menina que não tinha nome, não sabemos a idade, mas a atitude, ela teve uma atitude de chegar e falar: se o meu Senhor conhecesse o profeta que está em Samaria, ele seria curado. Quando eu e você somos levados a mergulhar na palavra,
e ser confrontado com esta palavra, para que venhamos a obedecer esta palavra, nós seremos alcançados com as bênçãos que o Senhor tem para nós. Nós seremos alcançados com as vitórias que o Senhor tem para nós. E quando isso acontece, irmão, há uma mudança muito grande na nossa vida. Quando Naamã desceu, e foi a última vez, ele volta ali, ele volta até Eliseu, querendo até passar um pagamento para Eliseu. Eliseu falou assim, a questão nunca foi dinheiro. A questão é obediência, a questão aqui não é dinheiro. Mas Naamã pede, Naamã busca ali. Quer ver o que eu falo, versículo 17 e 18? Olha, vou ler mais. Voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio por si diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus. Agora ele reconhece. Aquele homem que estava chateado, irritado, indignado, lá no passado, lá no versículo anterior, que foi no versículo de número 11, ele agora reconhece que não existe Deus a não ser em Israel. Então, em Israel, agora, pois, te peço, aceita o presente do teu servo. Porém, ele disse, não, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. O negócio não é dinheiro, o negócio é obediência, o negócio é mergulhar nos projetos do confronto da palavra para que sejamos obedientes e tenhamos atitudes de mudança. Vamos ter menos sacrifício, mais obediência. Vamos ter menos holofotes. Vamos sair do pináculo e vamos para o cenáculo. Vamos sair de se aparecer do comodismo e vamos na obediência. Porque aí eu serei alcançado, você será alcançado, a sua família será alcançada, mistérios, milagres acontecerão dentro do seu lar, da tua casa, por onde você passar, porque este é o projeto do Senhor, o projeto de Cristo, o projeto dele é salvar, o projeto dele é transformar, o projeto dele é libertar, mas para isso eu preciso, você precisa, nós precisamos de mergulhar nas água turva da palavra, aprender a palavra em obediência para que sejamos alcançados. No versículo 17, disse Naamã, se não queres, te peço que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses senão o Senhor. Conta-se que lá onde Naamã morava, na forma das casas que se tinha, tem a casa e tinha lá o altar, por ele ser um general. Então, olha bem o que diz aí, disse Naamã, nisto perdoe o Senhor, o teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimon, para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também tenho de encostar na casa de Rimon, um Deus Rimon, quando assim me prostrar na casa de Rimon. Nisso perdoe o Senhor teu servo. Ele disse, vai em paz. Aí, segundo a história, né? Ali agora, toda vez que todo mundo via na casa dos importantes a adoração a Rimon, e não via na casa de Naamã. E eles chegavam para perguntar por que aqui você não adora Rimon. Ele tinha que contar toda a história, ele tinha que relatar o que aconteceu, ele tinha que testemunhar o que aconteceu, ele tinha que testificar que ele era um camarada leproso através de uma serva que ele tinha trago, ele foi ao encontro do rei, o rei não pôde resolver. Eliseu desafiou e mandou um servo que ele fosse ao Rio Jordão, e quando ele mergulhou pela 7ª vez, ele alcançou o milagre, porque ele obedeceu aquilo que foi mandado. Então agora ele não podia
jamais adorar um outro Deus a não ser o Deus de Israel. Vamos neste ano, nós estamos hoje em 14 de janeiro de 2021. Vamos neste ano, vamos neste momento, mergulhar nas águas turvas que o Senhor está permitindo, porque não vai ser um ano de águas cristalinas diante do que estamos vivendo, mas cada mergulho é um passo para alcançar a bênção, cada mergulho é um passo para alcançar o milagre, porque é necessário que tenhamos uma obediência para que sejamos alcançados diante do Senhor, para que a sua família seja alcançada, para que o seu próximo seja alcançado, porque será um ano diferenciado e Deus tem o poder para acrescentar o seu celeiro, acrescentar as almas, porque o Espírito Santo está aí para trabalhar, para movimentar, para agir, para sondar, para trazer o convencimento do pecado. Mas para isso, eu e você precisamos de ter atitudes e ser obediente e aprender a ser confrontado com a palavra para obedecer o que esta palavra nos traz em obediência, para ter mudança de comportamento que esta palavra nos traz, para ter atitudes diferenciadas que esta palavra nos ensina. Aleluias. Porque se isso não acontecer, vai passar mais um ano em que vamos estar cheios de sacrifícios, de campanhas, de isso e daquilo, mas não tivemos atitude, não tivemos mudança, não tivemos obediência, não tivemos maneira diferente, vai ser mais um ano de estar na mesmice. É um ano em que o Senhor está concedendo mais uma oportunidade, mais um momento, para que eu e você, Igreja do Senhor, sejamos diferenciados e tenhamos atitude, tenhamos comportamento diferente, tenhamos atitude de ser obediente para fazer a vontade do Senhor, para estar de acordo com o que o Senhor quer, para andar de acordo com a vontade do Senhor. Mas para isso nós precisamos de aprender a ser confrontado, porque nós não gostamos de ser confrontado, e ser obediente à palavra e ter atitudes de mudança na nossa vida. Aleluias. Porque só assim vai haver milagre. Só assim vai haver milagre. Pode estar turvo, mas vai haver milagre. Pode estar difícil, mas vai haver milagre. Pode ser um ano complicado, mas vai haver milagre. Aleluias. Não vive preso em 2020 que já passou e as coisas estão mudadas, mas pega 2021 e venha mergulhar nessas águas turvas, que cada mergulho é um passo que você vai estar dando, é um passo que eu vou estar dando para receber, para que haja milagre nesta terra. Irmão, mas a palavra tem que cumprir, a palavra é fiel, sim, a palavra é fiel, a palavra é verdade, a palavra é tudo, mas essa palavra também diz que aquele remanescente que permanecer fiel aqui será abençoado, comerá do melhor desta terra aqui, para depois gozar na eternidade, comerá aquilo que espiritualmente é de bênção aqui, com milagres, operações, proteção, libertação, livramento, porque é promessa da palavra de Deus. É a palavra que nos fala assim. Aleluia. Então, para isso, precisamos de obedecer. Obediência é o melhor caminho. Tudo que se dá errado na vida do ser humano, diante de Deus, é porque ele se torna desobediente. Ele não aceita ser confrontado com a palavra de Deus. Aleluia. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo te guarde. Que Deus em Cristo te proteja. E que esta palavra que falou, que foi iluminada ao nosso coração, possa chegar também no seu coração e alcançar a sua vida, o seu lar, a sua família. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Neste momento, ó Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, somos gratos por esta oportunidade, somos gratos por este momento. Deus, que esta palavra possa ir
alcançar corações, porque a palavra é do Senhor. É a palavra do Senhor que transforma, a palavra do Senhor que redime, a palavra do Senhor que muda, Pai. Que ela possa alcançar vidas e corações ao ouvir esta palavra, Senhor, para que haja vivificação do Teu Espírito nessas vidas. É o que nós te pedimos e te suplicamos, em o nome de Jesus Cristo. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Tenha uma ótima semana.